Olá pessoal, paz e bem a todos. Bem-vindo ao Bate-Papo Católico, o seu canal de bate-papo entre amigos católicos. Estamos aqui hoje para falar sobre a virgindade perpétua de Maria. Então, para entender a virgindade perpétua da Virgem Maria, primeiro você tem que entender quem é a pessoa de Cristo. Se você não sabe quem é a pessoa de Cristo, olhe o nosso vídeo anterior do canal que a gente fala, que o vídeo é a pessoa de Cristo. Então, você tem que saber que Jesus é rei, que ele é Deus e que ele é homem. Sem saber isso, você não vai conseguir compreender. E principalmente se Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele for o seu Senhor, o seu Deus, sim você vai compreender. Então vou passar agora para o meu amigo Simplício. Olá, meus irmãos, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Santo Agostinho, rogai por nós. Então, a gente está para falar aqui hoje de um dogma mariano, que é da Virgindade Perpétua de Maria Santíssima. E é preciso, primeiramente, aprender, entender o que é um dogma. O que é um dogma? É uma verdade de fé revelada por Deus. Não é que chegou alguém e criou isso da cabeça. Não. E Deus revelou isso aí. Então, é a verdade de fé revelada por Deus. Então, o que é que consta no Catecismo? Parágrafo 496. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen. Os santos padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo numa humanidade como a nossa. Diz, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. Lembrando que Santo Inácio de Antioquia ele foi discípulo de São João, ele fez parte da segunda geração dos apóstolos. Algumas tradições dizem que ele é aquela criança que Jesus Cristo colocou no colo. Então, o que é que ele disse aqui? Vós estáis firmemente convencidos a respeito de nosso Senhor, que ele é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem, foi verdadeiramente crucificado por nós na sua carne, sob Pôncio Pilatos, verdadeiramente sofreu, como também verdadeiramente ressuscitou. Então, o catecismo aqui é bem claro em falar da virgindade perpétua de Maria Santíssima. Catecismo esse que está em pleno acordo com as Santas Escrituras. Então aqui não existe erro, não existe achismo, sofisma, não existe nada. Que é uma doutrina de mais de 2000 anos que está aqui, né? Enfim, então não tem como ser mentira. Então eu vou ler aqui o Santo Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no Ele meio está de no nós. meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, aqui a gente já vê um voto de virgindade dela, né? Com Deus, isso aqui ela era de Deus que ela fez. Por isso que ela age dessa forma. Aqui ela não está dizendo, não está falando que, porque eu não conheci homem e que ela vai conhecer um homem ainda e ter relação com ele. Não. Isso aqui é uma afirmação, né, do voto que ela fez. Aqui é como se alguém que, por exemplo, eu vou fazer aqui uma comparação. É como se alguém que não bebe dissesse assim: Eu não bebo. Ele está querendo dizer que o quê? Que não bebe todo o tempo. Da mesma forma é aqui essa afirmação de Nossa Senhora. Então isso aqui ela fez um voto, que ela não conheceu. Então ela era virgem. Se você pegar também, você vai falar mais na frente, Pedro, Cânticos 4:12, que já mostra, né, uma das provas que Nossa Senhora, da virgindade de Nossa Senhora. Então, o que é que acontece? São usadas passagens fora do contexto
para supostamente provar que Nossa Senhora ela teve mais filhos, né? Que a gente sabe que isso não é verdade. Mas quais são as passagens que mais são usadas, né? Tem aquela São Mateus 13:55. Você coloca aí na tela, Pedro, por gentileza. Sim. Sim. São Mateus 13. Já tá. Já tá. Então vamos lá ler aqui essa passagem. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só uma pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Então essa passagem aqui, ela é muito usada, né, para supostamente provar que Nossa Senhora teve mais filhos, né? E o que eu acho engraçado, Pedro, é que as pessoas agem, né, os protestantes agem como se Deus se resumisse à cabeça deles, né? Eles dizem assim: ah, mas Maria era casada. E era casada, mas Deus quis assim. Nossa Senhora, ela fez o voto de virgindade. E Deus quis assim. Deus não é resumido à cabeça de ninguém. Ele quis que fosse assim, que fosse assim, pronto. E a gente com duas passagens consegue refutar essa mentira que Nossa Senhora teve mais filhos. É só ler. São Mateus 10:2, São Mateus 10:3. Só um minuto. Só um minuto. Então, tá Então, aqui tá aqui Tiago, Tiago, José José e Simão e e Judas, Simão e né? Judas, né? São São filhos. filhos. Agora, Sim. São Agora, Mateus São 10. Mateus 10. São Mateus 10:2, São Mateus 10:3. Tá na tela. Tá na tela. Então, você vê aí que um Tiago é filho de Alfeu e o outro é filho de Zebedeu. Não é isso? Então, eu pergunto, o que é que tem a ver Nossa Senhora com Alfeu e com Zebedeu? O que é que tem a ver? Onde é que diz que Nossa Senhora teve relação com Zebedeu ou com Alfeu? Você já ouviu falar isso, Pedro, alguma vez na sua vida? Não, não. E aqui, e Judas Tadeu é irmão do outro Tiago aqui, que é filho de Alfeu. Justamente. Tem até a lista aqui. É só a pessoa ler. Não é muito difícil, não. Você pega, por exemplo, Tiago, filho de Zebedeu, está lá em São Marcos 3,17. Você vê lá ele dizendo: Tiago, filho de Alfeu, que era o Tiago menor. Aí vê lá, José, que é irmão de Tiago, filho de Maria de Cleófas. São João 19:25 mostra muito bem isso. Naquele episódio lá, da cruz. Uhum. Simão, pai de Judas Iscariotes, está lá em São João 6,71. Simão apóstolo era filho de Jonas, São Mateus 16. Muito conhecida também essa passagem. E Judas, filho de Tiago. Então você vê, Pedro, que não tem segredo. Está tudo dentro dos conformes. É só a pessoa ter honestidade e entender realmente o que a Bíblia passa. Tá entendendo? E Sim. outra. Sim. Deixa eu Jesus falar. Cristo. Deixa eu falar. Então, você acabou de mostrar aqui que os irmãos de Jesus, você acabou de mostrar pai e mãe, mostrando nos versículos, são filhos de outro pai e de outra mãe. Mas por que foi chamado de irmão de Jesus? Devido naquela época, o irmão, primos ou pessoas da mesma comunidade eram considerados como o quê? Como irmãos. No início aqui, você já falou, estou aqui com meu irmão Pedro. Então é simples. Justamente. O que é preciso entender, Pedro, é o que eu sempre também bato nessa tecla. É a questão de entender o que é um hebraísmo, entender a cultura bíblica, né?
o valor semítico daquela palavra na Bíblia. Porque assim, se for querer entender a Bíblia como se ela fosse no português, vai dar problema. Então, esse é um dos problemas que os protestantes têm quando eles leem a Bíblia. Porque, veja só, pega aí São Lucas 14. São Lucas 14, 26. Olha aqui, ó. Você está com aí na tela? Vendo Sim, aí na sim. tela? Sim. Pronto, ó. Olha por que é preciso entender, olha a importância do que é entender o valor semítico da palavra. Se alguém vem a mim e não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, tem até passagens, Pedro, em outras traduções, que Cristo diz aqui, se não odeia, ele diz isso. Então eu pergunto, Jesus Cristo está pregando o ódio aqui aos pais, ou está dizendo que não é para amar os pais? Me responda aí, por gentileza. Jamais o Cordeiro Imaculado faria isso. Então, por que é que tem esse texto aqui? Simples, porque o autor aqui preservou o valor semítico. Aqui mostra que aqui aramaico e hebraico não são como português. A língua portuguesa ela é rica, tem muito detalhe. O aramaico, ao passo que aramaico e hebraico, não. Tá entendendo? Então, o que é que foi preservado aqui? Eu não sei a pronúncia correta da palavra que é AH. Eu acho que é A. Adelphos. É, que é aquela palavra lá que é irmão no parentesco geral. E quantos casos a gente não vê nas Santas Escrituras de pessoas sendo chamadas de irmãos? Tem Simplício. vários casos. Antes de você entrar, você vai entrar nesse caso aí agora, mas antes disso, por isso que é complicado qualquer um pegar a Sagrada Escritura, colocar debaixo do braço e sair interpretando ao bel prazer. Os caras não entendem o contexto histórico, não entendem a língua original que foi falada e quer sair interpretando a Bíblia. Aí vai acaba saindo falando besteira. O que acontece? É aquele caso clássico do pastor que pegou a vizinha, porque pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e saiu interpretando ao meu prazer. Então, quando a pessoa pega sem a ação do Espírito Santo, né, dentro da igreja, vai dar besteira. Vai, sem usar a tradição, sem usar o Sagrado Magistério. Vai sair interpretação que eu e Simplício a gente pode tirar qualquer coisa da Bíblia. Só que vai ser sem a ação do Espírito Santo. Então pode continuar essa expansão. E tem outros vários casos. É por isso que eles pegam também a Bíblia, vão lá em Deuteronômio 24 e aprovam o divórcio. Lembrando que aquele dali foi um mal menor, né? Que Deus usou ali para evitar o conjugicídio. Mas não vamos entrar aqui em detalhes. Né? O pessoal disse isso para mostrar que realmente a Bíblia fora da Igreja Católica não serve para nada. Né? Tem outros exemplos. Você viu uma pastora aí que foi pega no motel com a Bíblia na mão e disse: foi Satanás que me levou, que me trouxe para cá. É brincadeira, né? Acaba ter que escutar uma pérola dessa, né? Hipocrisia A geral. carne tentou e foi Satanás. Enfim. Então, o que é que acontece? Então, a gente vê nas Santas Escrituras vários casos de pessoas que não são irmãs sendo chamadas de irmãs. Por exemplo, casos clássicos. Gênesis 13:8, por exemplo. Né? Que a gente... Você pode abrir aí na tela? Gênesis 13:8? Sim. Tá na tela. Vamos lá. Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Qual era o grau de parentesco de ambos aqui? Que a gente sabe. Era sobrinho e tio. Uhum. Então, a Bíblia está errada aqui? Não. Abraão.
né? Tem vários outros casos que eram usados. Irmãos eram usados para os israelitas. São Paulo vai falar isso lá em Romanos 9. Né? Ele fala isso. Todos de Judá, como está lá em 2 Samuel. Né? E tem vários outros exemplos que a gente pode citar aqui. Então, é preciso entender o contexto, né, em que a Bíblia está inserido, o idioma, né, e tirar da cabeça que é como se fosse no português. Entendeu? Eu faço outra pergunta aqui. Jesus Cristo, ele subiu a Jerusalém aos 12 anos, certo? Com José e com Nossa Senhora, não foi? Era costume do quê? Judaico, de toda a família aí. Eu pergunto, cadê os irmãos de Jesus Cristo nessa hora? Simplício. Simplício. O povo naquela época não era desigrejado que nem hoje, que todo mundo fica em casa, né? Todo mundo, eu fico aqui, um lê a Bíblia aqui, outro lê a Bíblia ali, pronto, tá todo mundo em comunhão com Deus, né? Então, naquele tempo não. E foi todo mundo da família ia cumprir a lei judaica no templo. E foi apenas Jesus, Maria e José, apenas a Sagrada Família. Será que na época os irmãos de Jesus eram desigrejados, que ficaram em casa? Não, a gente não precisa ir lá purificar no templo. Tem que ficar aqui em casa. Será que foi isso? É a única coisa que eu posso pensar, porque eles eram religiosos, não é como o mundo como é hoje, esse modernismo. Então, se Jesus tivesse irmãos, com certeza estaria ali junto. Cara, é um negócio tão absurdo, né, pensar nisso, que eu acho que até minha filha de 6 anos ela consegue compreender. Sendo bem sincero. E tem outra passagem que é muito usada. Né, essa é clássica, que é aquela São Marcos 6,3. Eu vou até ler aqui. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Pronto. Aqui está mostrando que Maria Santíssima teve mais filhos, né? Na cabeça dos protestantes, aqui está mostrando, né? Mas olha que engraçado, porque assim, a expressão Uios Maria, que é o filho de Maria, só é usado para quem? Para Cristo. Nenhum, eu desafio qualquer protestante da face da terra a ele me mostrar quem mais foi chamado de filho de Maria. O filho de Maria, aqui está artigo definido, o filho. Então, Simplício. desafio. Então, o artigo definido, o, né? Usa. Então, com português, basta aprender português que já resolve isso aqui, ó. O filho de Maria. Então, é o único filho, um só. Só vê aí a definição de artigo definido. Então, se aprendesse português, já resolvia tudo. Quando Jesus fala a minha igreja, é porque é só uma igreja. Usa também artigo definido. É a mesma situação. Justamente, tá vendo que tem assunto que é simples, certo? E tem outra questão também que eles usam, né? É o famoso São Lucas 2,7. E deu à luz a seu filho primogênito, né? Olha só que interessante. Antes de refutar, eu vou ler aqui uma passagem, Pedro, que é bem interessante. Abra aí em Hebreus 1,6. Você vê que interessante. Hebreus 1,6. Na tela. Na tela. E novamente, saiu aqui. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorarem. Eu quero saber se existe outro Jesus Cristo, primogênito do Pai. Será que. Simplício. Então, como a Virgem Maria tem um primogênito, significa que ela tem mais filhos, na visão, né, dos hereges. Então, tá falando aqui que Deus também é primogênito. Então, se for seguir a coerência, Deus tem mais filhos, o Pai tem mais filhos. Onde é que tá isso na Bíblia? Me fala. Se for seguir a coerência. Então, não tem nada a ver primogenitura com ter mais filhos. Nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Tanto é que você vê, por exemplo, Davi. Davi era o mais novo. E foi tido como o quê? Como primogênito. Não é verdade? Está lá no Salmo 89. E aí, como é que fica essa questão?
E lembrando aqui dos termos, que primogênito é protótocos, eu acho que é essa a pronúncia, e não quer dizer primeiro criado, que é protíquitus. Então já tem uma diferença básica. Então eu poderia aqui citar, tá aqui cheio de exemplos, eu posso aqui citar, que essa questão é como você falou, que não tem nada a ver com ter mais filhos, como você bem explicou aí. Efraim, ele foi denominado o quê? Primogênito, como está lá em Jeremias 31, certo? Mas Efraim também era o mais novo, né? Então assim, é preciso entender a cultura, né? Como é que a Bíblia foi escrita, não é querer comparar a Bíblia como se ela fosse um livro, né, de história, um gibi, né, um gibi da Turma da Mônica que você pega e lê. Não é assim. Sim. Jacó também. Então vamos entrar aqui na questão do São João 19. O que acontece? Jesus fala poucas palavras na cruz. Por quê? Porque na cruz, para a gente falar, a gente precisa de inspiração e expiração. E o crucificado, para ele falar, para ele conseguir respirar, ele vai ficando asfixiado. Para ele conseguir falar, ele tem que forçar o braço, levantar e falar. Então foram poucas palavras que Jesus falou na cruz, porque era um esforço e um sofrimento muito grande. Então, vendo isso, analisando a visão judaica, que era impossível, na visão judaica, um filho primogênito, um filho mais velho, entregar a sua mãe para outra pessoa a não ser o irmão. Era impossível. Então, Jesus, na cruz, faz um esforço para poder falar. Tanto é que tem que fazer esse esforço para a pessoa ficar asfixiada, que se a pessoa demorar muito para morrer na cruz, faz o quê? Vão quebrar as pernas dela. Tá certo? Tanto é que quebraram as pernas dos dois ladrões que foi crucificado com Cristo. Para quê? Para eles morrerem mais rápido. Que aí vai tensionar aqui em cima, a pessoa morre asfixiada. E isso cumpre a profecia. Quando chegaram para quebrar as pernas do Cristo, ele já estava morto já, né? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, vamos ver o que Jesus fala aqui. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Interessante é o quê? Para o discípulo que Jesus mais ama, ele entrega a sua mãe. Então, ele entrega a Virgem Maria para uma pessoa que não é irmão dele. Não é irmão dele. Isso aqui na cultura judaica é simplesmente impossível. Impossível. Se você acha que no Novo Testamento também não continua isso, continua assim. 1 Timóteo 5,3: honra as viúvas que são realmente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever de piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam. Então, no Novo Testamento, se a viúva tem mais filhos, os filhos têm que cuidar dos pais. Onde é que estavam esses irmãos aí ao pé da cruz? Por que Jesus não entregou aos seus irmãos, entregou a São João? E, como para a gente, Jesus é o Cordeiro Imaculado sem pecado, com certeza ele não ia cometer esse pecado de entregar a mãe dele, nossa mãe, para outra pessoa. É isso mesmo. É nessas horas que a sola escritura toma chá de sumiço. Eu não entendo como é que é isso, né? Cadê esses irmãos de Jesus? Eu nunca vi. É engraçado isso, né? Mas, como diz, ser protestante basta mentir. Né? Basta protestar. O cara coloca Nossa Senhora contra Jesus Cristo, São Mateus contra São Marcos, São Miguel contra São Gabriel. Então, é isso. Sim, e mais uma coisa também, São Paulo fala que Jesus, né, ressuscitou segundo as Escrituras, apareceu primeiro a Kéfas, segundo as Escrituras, e depois a 500 dos seus irmãos de Cristo. Então a Virgem Maria tem 500 filhos, velho. Você entendeu como tem que entender o que cada palavra significa, o contexto histórico. Você falou agora o que cada palavra significa. Você lembra daquela quando São Paulo repreendeu São Pedro? O que é que ele chamou São Pedro
lá em Gálatas. Cefas. Por que ele chamou de Cefas? Porque ele preservou o valor semítico. Ele poderia ter chamado de quê? De Pedro, mas não chamou, chamou de Cefas. Sim, então, como na Igreja Católica Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor, eu vou mostrar aqui o Ezequiel 44, 1, 2. Então, ele conduziu ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: Este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, o Deus, então Jesus é nosso Senhor, Deus de Israel, aí passou, ele permanecerá fechado. Então, o que está falando aqui? A porta que Deus passa permanece fechada. Então, como para a gente Jesus é Deus, é nosso Senhor, a Virgem Maria, qual foi a porta que Jesus entrou no mundo? Qual foi a porta? A Virgem Maria. Então, como na Igreja Católica Jesus é Deus, é o Senhor, a porta ficou fechada. Aqui mostra a virgindade perpétua da Virgem Maria mais uma vez. Só que no protestantismo, basta protestar, eles acham que a porta que Deus passa é uma porta giratória, como diz Cláudio Campos. Mas é assim mesmo, Pedro. O protestantismo é isso. Você tem dúvida que o protestantismo é um hospício? Eu não tenho. Porque eu vou dizer a você, tem que ser o burro, essa palavra mesmo, ou filho da serpente para negar Nossa Senhora, para pregar os absurdos que pregam contra ela. Uma mulher que é cheia de graça, que é escolhida por Deus. Então não tem lógica a pessoa negar Nossa Senhora, inventar um monte de malabarismo, né, para atacar a Virgem Maria. Isso é satânico. Tá entendendo? Não vai apagar a importância de Nossa Senhora. Ela foi escolhida por Deus. Ela é corredentora. E ponto final. Não vamos apagar a importância dela. Ela é mãe de Deus e ponto final, como a gente explicou no vídeo passado. Né? Tem toda a sua importância. Então, não adianta falar mentiras, que a verdade sempre vai prevalecer. Sempre Sim, vai. Sim. Então, eu vou fazer minha consideração final aqui, e é o seguinte: a virgindade perpétua é o quê? Uma consequência de Jesus ser Deus, dele ser Senhor. Quando nós falamos que a Virgem Maria é perpetuamente virgem, o que nós estamos falando? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por uma graça singular de Cristo, ela é virgem perpétua. E para terminar a minha explanação, aqui, eu deixo aqui, ó, tem um, aqui, ó, deixa eu ver aqui, peraí, olha, tem um livrinho ali, ó, Santo Agostinho Confissões. Esse cara aqui foi bispo, consagrado, você entendeu? Esse cara aqui foi bispo, eu sou um leigo, estudou as Santas Escrituras muito mais do que eu, muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer um aí que você possa imaginar. Estudou a tradição, entendeu? Celebrou a Santa Eucaristia. E o que que ele falou? A Virgem Maria, Maria Virgem antes, durante e depois do parto. Então, encerra aqui a minha explanação. Então, para encerrar, eu vou citar, Pedro, algumas passagens também que os protestantes manipulam para atacar Nossa Senhora. Né? Aquela São Mateus 25, por exemplo. E não a conheceu até que deu à luz seu filho. O que é que eles fazem aqui? Eles inventam uma continuação, né? Então, é como a gente falou anteriormente. Tem que entender a cultura bíblica, né? Tem que entender o que é o valor semítico, o que é um hebraísmo. É por isso que o cara vai lá em, por exemplo, Romanos 3, 9 ao 18, e diz: não há nenhum juízo. Por quê? Porque não entende a cultura. Não entende o que é um hipérbole, não entende o que é hebraísmo, nada. Então, esse texto de São Mateus 1,25 aqui, não está dizendo que São José conheceu depois. É o mesmo caso que tem, que é muito conhecido também, de Gênesis 8,7, por exemplo, que diz: ele deixou sair um corvo, o qual saindo voava de um lado para outro, até que aparece a terra seca. Só uma pergunta: o corvo deixou de voar depois disso? Claro que não. Isso, olha, isso é óbvio, isso é uma questão assim de pensar. Tá entendendo? E tem vários outros exemplos. Né? Deuteronômio 36 está falando lá que Moisés morreu e que até hoje não sabe o local do seu sepulcro. Já acharam o sepulcro de Moisés? Você entende como é que é? Então, assim, não tem lógica esse negócio de dizer até aqui. Não, ela não teve, pronto.
Ela fez voto. O vídeo já poderia ter acabado quando eu li São Lucas 1,34. Ali ela já faz um voto, tá feito. Virgem. Pronto. Muito bom, essa passagem de São Mateus está falando sobre o nascimento virginal de Jesus, não está falando sobre a relação sexual da Virgem Maria e José. O problema é que protestante tem esse problema sexual, né? E voltando aqui a falar sobre Santo Agostinho, né? Que tem gente que fala que ele era protestante, então muito e também muito mais inteligente do que qualquer um de nós. Então, esse cara aqui, que era católico, somente um católico falaria Virgem Maria, sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Esse foi o nosso bate-papo católico de hoje. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição, deixe o seu comentário sobre o que você achou sobre o tema. Paz e bem a todos e até a próxima. Amém.